Olá pessoal, tudo bom? É um prazer tê-los aqui. Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para começar a investir no exterior com muito sucesso. Antes de mais nada, muita gente está me perguntando: e agora o que fazer? O dólar disparou e a Bovespa despencou. Em momentos como esse, é muito importante que você lembre do seu plano de investimento. Bovespa despencando e dólar disparando. Não é hora para pânico. É hora para voltar e revisitar o seu plano de investimento. O que acontece? Em momentos como esse, não é um momento para tomar decisões abruptas, não é um momento para começar a sair vendendo tudo e não querer saber mais do mercado, porque toda queda, toda crise passa. E também tomar um pouco de cuidado, não sair comprando demais, demasiadamente. Vai comprando aos poucos, provavelmente pode ser que o mercado caia um pouco mais. Então, aqui é um momento importante de revisitar o seu plano e rebalancear o seu portfólio. Então, digamos que a tua estratégia traçada fosse 70% em ações, 30% em renda fixa. Agora que a Bovespa caiu, provavelmente você não vai estar com 70% em ações, vai estar com 50%. Então é hora para você rebalancear o portfólio, vender um pouco da renda fixa e comprar ações. E é exatamente por isso que todo portfólio bem feito, você vai ter sempre a parte de renda fixa e a parte em ações. Momentos de queda, você vai ter a renda fixa, você realoca em ações. Daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, sabe-se quando o Bovespa vai voltar para onde ele estava, você vende uma parte das ações e reaplica na renda fixa para voltar na sua alocação estratégica. Pode ser um pouco mais agressivo, pode fazer o que chama-se uma realocação tática em momentos de crise? Pode, isso é muito bem-vindo. Só que cuidado para não exagerar. Então, se você tem a tua estratégia de 75% ou 70% em ações, você pode até aumentar para 80% ou 85% em momentos de crise. E desde que você não esqueça lá na frente de rebalancear, isso é muito importante. Momentos de crise é momento para rebalancear o portfólio. Vale a pena arriscar um pouco mais? Vale, mas sem exageros. Por que é tão importante ter dólar? Toda vez que tem uma crise no Bovespa, o dólar dispara. Você pode também, o dólar vai ser um ótimo ativo para você, se quiser fazer essa estratégia tática de voltar e aplicar um pouco mais na Bovespa. Você vai ter um ativo que se valorizou e outro que desvalorizou. Então você pega a parte que está em dólar e joga para a parte que está em real, no Bovespa, e as ações estão lá embaixo. Tem algumas ações, por exemplo, do setor de construção, que estão em mínimas aí não vistas antes, estão com cotações muito baixas, cotações que não foram vistas aí nos últimos 3, 4 anos. Pode ser uma oportunidade. Obviamente tem risco. Construção é um setor cíclico, é um setor que oscila muito, mas realmente as ações estão muito descontadas. Tem outros setores que são mais perenes, por exemplo, ações de bancos, Banco Bradesco, Banco Itaú, eles caem menos, são ações menos voláteis. Então é importante no portfólio bem construído você ter tanto ações um pouco mais agressivas, que elas têm o potencial de crescer mais, como algumas ações mais defensivas, algumas ações que caem menos em momentos de crise. Então isso é um portfólio bem desenhado. Então, lembrando que fazer em momentos de crise, Bovespa caiu. Primeira coisa, não se desesperar. Segunda coisa, revisitar o seu plano e ter certeza que você está bem alocado, que você está na estratégia que você deveria estar. Se as ações estão abaixo do teu target, compre mais ações e venda renda fixa. E da mesma forma, daqui 3, 4 meses, as ações estão acima do target, porque elas se voltaram ao valor anterior, você vai lá, vende um pouquinho e reaplica na renda fixa. Isso que é importante, ter muita disciplina. Primeira coisa, para onde vai o dólar? E aqui eu, apesar de estar há mais de 10 anos investindo profissionalmente, gerenciando portfólios, há muito mais do que isso, acompanhando o mercado, eu vou ser sincero para vocês, eu não sei onde o dólar vai estar amanhã, eu não sei onde vai estar daqui 6 meses, eu não sei onde vai estar daqui 1 ano. Mas se o prazo for um pouco mais longo, se o prazo for 10 anos, 15 anos, 20 anos, esse gráfico deixa bem claro que a tendência do dólar é para cima. Então, aqui, esse gráfico é bastante interessante, a gente viu que o dólar
desde que o real, contra o real, desde que o real nasceu, desde a sua incepção, lá, até antes de ser real, na época que era o URV, uma URV valia mais que $1. A URV nasceu valendo um dólar comprava 0,6 da URV. E olha só o que aconteceu com o real todo esse período. Ele perdeu mais de 90% do seu valor. Então a gente já sabe que a direção do real contra o dólar no longo prazo, o dólar está indo para cima gradativamente. Isso acontece por vários motivos. Primeiro que o nosso governo, infelizmente, ele está continuamente imprimindo dinheiro, e quando se imprime dinheiro, se enfraquece a economia, se enfraquece a moeda. O Brasil, por causa disso, tem uma inflação maior que os outros países, e o que acontece é que o real está paulatinamente perdendo valor. Então, como que a gente se defende dessa perda de valor? Comprando ativos que vão se valorizar, que vão manter valor. E aí tem várias estratégias, muita gente gosta de comprar imóvel, é um excelente investimento, o imóvel guarda valor e gera renda. Se você não tem dinheiro para comprar um imóvel inteiro, você pode comprar fundos imobiliários, e os fundos imobiliários estão cada vez mais populares, por um bom motivo, mas é importante lembrar que fundos imobiliários têm risco. Aqui no exterior, o primo dos fundos imobiliários são os REITs, significa Real Estate Investment Trust. Os REITs são olhados pelos investidores como uma ação, ele tem um risco muito próximo de uma ação do que o risco da renda fixa. Por uma jogada de meio de marketing, os fundos imobiliários no Brasil começaram sendo vendidos como se fossem um substituto para a renda fixa. Isso é errado. Os fundos imobiliários eles têm um risco mais próximo das ações do que da renda fixa. Não deixa de ser um bom investimento, ele é menos volátil do que a maioria das ações do Ibovespa. O Ibovespa a Bolsa Brasileira, a B3, é uma bolsa cheia de empresas cíclicas, muita empresa do setor de papel celulose, uma das maiores empresas, as duas maiores empresas estão, a Vale, no setor de mineração, e a Petrobras, no setor de petróleo, são setores altamente cíclicos. Tem alguns bancos que são um pouco menos voláteis, e várias empresas de construção, que também é outro setor altamente cíclico. Então a Bolsa Brasileira é uma bolsa rock and roll. Tanto é que nos últimos 70 anos, desde a década de 50, o índice S&P 500 teve 11 momentos que ele caiu mais do que 20%. É o que se chama-se de bear market. 20% aconteceram 11 vezes, dessas 11 vezes, ou seja, uma vez a cada 6 anos e meio, mais ou menos. Dessas 11 vezes, 6 vezes o mercado se recuperou em menos de 2 anos, em torno de 1 ano e meio. Foram quedas rápidas. Já o índice Bovespa, ele tem uma queda de 20%, 25% a cada 2 anos. Então ele tem muito mais volatilidade, ele tem muito mais risco. Então, voltando à questão do dólar, eu sinceramente não sei para onde o dólar vai na semana que vem, mas eu olhando esse gráfico eu vejo claramente que num prazo longo a tendência é ir para cima. Então o URV nasceu aí valendo mais do que o dólar, rapidamente ela se desvalorizou. Em 99 teve uma maxi, 99 foi um ano bastante crítico aqui, como eu estou mostrando no gráfico. O real se desvalorizou bastante e aí ele desvalorizou de uma forma muito rápida até 2002. Teve também, primeiro em 99 teve a crise da Rússia, a crise da Asiática, a crise do México, uma grande desconfiança com os mercados emergentes, o dólar desvalorizou. E ele nunca mais alcançou o patamar que ele estava anteriormente. E aí ainda por cima, em 2001, 2002, teve o cenário político do Brasil e daí inflacionário, ou seja, muita inflação com incerteza política, e o dólar disparou aí, chegando a máxima de R$4 em 2002. R$4 em 2002 equivaleria hoje, se descontar toda a inflação, porque, enfim, o dólar valia quase 10 para 1. Em 2002, o Brasil estava extremamente, era um dos países mais desvalorizados em relação às outras moedas fortes. Ou seja, hoje quando você pensa que o dólar está em torno de 5, não é nada comparado com o dólar a 4 em 2002. Ele pode desvalorizar muito mais. 4 dólares em 2002 equivaleria, como eu falei, em torno de $10 hoje, se pensar
em termos do câmbio de equilíbrio. Aí o medo do mercado passou. Em 2003, quando o Lula entrou, ele teve uma política econômica bastante austera, ele teve um ministério forte, um ministério que mostrou que ia ser bastante responsável, e junto a gente teve um efeito que acontece uma vez aí a cada 30 anos, que é um super ciclo das commodities. Então o Brasil é um exportador de commodities, sejam elas agrícolas, seja ela carne bovina, soja, papel e celulose, ou minério. O Brasil é um grande exportador de produtos de mineração. Ou seja, os produtos que o Brasil exportava se valorizaram muito e começou a entrar dólar no Brasil. Isso é uma coisa rara. Então essa queda que você teve de 2003 a 2009 foi uma raridade e não é o que acontece na maior parte do tempo. Você teve dois efeitos. Primeiro, que a alta foi extremamente elevada até 2002, e aí, passando esse medo, o dólar voltou para um patamar mais razoável, e você teve a balança comercial brasileira extremamente positiva. Vai acontecer isso de novo, Érico? Não sei. Gostaria muito, ia ser muito bom para o Brasil, mas os super ciclos da commodities, nesses últimos 100 anos, só aconteceram em momentos muito especiais. Teve um depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, o mundo estava destruído e precisou-se de ferro, precisou de madeira, precisou-se de tudo que era matéria-prima para reconstruir o mundo. Aconteceu numa segunda vez depois da Segunda Guerra Mundial, que de novo o mundo estava totalmente destruído e precisou de commodities. Aconteceu na década de 70, por causa foi uma década muito conturbada economicamente. Você teve a quebra do padrão ouro, ou seja, o fim do Tratado de Bretton Woods, e aí você teve os países produtores de petróleo, da OPEC, fazendo embargo e pressionando o preço do petróleo, o que inflacionou o mercado. Então, você está vendo as 3 últimas vezes que teve um super ciclo de commodities, você teve uma força muito forte empurrando esses commodities para cima. Teve uma quarta vez, lá em 1890, ou seja, um pouco mais de 100 anos, que foi a industrialização dos Estados Unidos, que também inflacionou muito o preço das matérias-primas. E a gente teve essa aqui que eu estou mostrando no gráfico, que aconteceu aí entre 2001, 2002 até 2010, que foi o crescimento da China. A China, nesse período, ela se industrializou muito rapidamente e ela consumiu tudo que ela pôde de matéria-prima do mundo, e o Brasil foi um dos grandes beneficiados. Chegando mais para 2008, 2009, 2010, a gente teve a crise econômica. A China começou a mudar um pouco a forma que ela consome matéria-prima, ela se tornou uma economia mais voltada para o setor de serviços e não tantas obras de infraestrutura, e aí o preço das commodities baixou bastante. Ou seja, o Brasil vai surfar uma nova onda dessa? Provavelmente sim, só que não está no radar. Não sei quando isso vai acontecer de novo e é muito difícil de prever. E desde que acabou esse fenômeno do preço das commodities inflacionando,